expressar suas ideias em público ou trabalhar em equipe. Se tem obsessão, vai ler continuamente uma janela por fenômenos que o eu não autorizou e vai produzir uma série de ideias fixas de conteúdo negativo. Ou seja, o eu, ele deveria ser um grande gerente da psique humana, da grande empresa chamada psique humana, mas ele não é preparado para ser o gerente, ele frequentemente é imaturo, ele não sabe gerir pensamentos, não sabe proteger a emoção e não sabe desatar as armadilhas da mente. É por isso que eu escrevi esse livro que eu estou publicando agora, Armadilhas da Mente. E nesse livro eu faço uma abordagem que eu fiz, inclusive há poucos dias, quando eu dei conferência para mais de 1000 auditores da Receita Federal. Eu brinco com eles, os profissionais mais temidos e não amados. Que são pessoas que eu tenho o maior respeito e a maior consideração. O eu deveria fazer uma auditoria da nossa psique para avaliar as nossas mazelas e misérias, avaliar os nossos conflitos, a nossa insegurança, a nossa dificuldade de gerir a nossa própria psique. Mas esse eu não foi treinado para fazer auditoria. Nós fazemos auditoria das nossas empresas, fazemos auditoria contábil, financeira, na área de produção, mas não fazemos auditoria da nossa própria psique. Não sabemos que devemos fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Inclusive psiquiatras, psicólogos, que podem ser ótimos para ajudar os outros, acabam frequentemente não fazendo essa auditoria e pelo fato de lidar com mazelas e misérias dos seus pacientes, não protege a sua emoção e também adoece com mais facilidade, tem mais propensão para transtornos psíquicos. Além do gatilho e das janelas da memória, existe um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, sem autorização do eu. Qual o objetivo? Produzir a maior fonte de entretenimento. A maior fonte de entretenimento é ou deveria ser não o sexo, a TV, o esporte, a literatura, a música, que são importantes, mas não deveria ser a fonte mais importante. Essas fontes são fontes colaterais. A fonte mais importante deveria ser o mundo das ideias, das imagens mentais, dos pensamentos produzidos pelo fenômeno do autofluxo. É ele que é responsável no sonho, quando o eu repousa, no sono, quando o eu repousa-se, ele começa a produzir ambientes, circunstâncias, personagens e assim por diante. E durante o estado de vigília, ele é o grande responsável para você lembrar dos seus filhos, resgatar o futuro, ruminar o passado, criar circunstâncias, ambientes e assim por diante. O autofluxo tem um papel vital. Quando ele não consegue trabalhar uma série de imagens mentais, circunstâncias, ambientes para entreter, aspirar, inspirar, sonhar, fazer o ser humano sonhar, nós temos uma insatisfação de base inexplicável. Ainda que possamos ser aplaudidos e reconhecidos, nós vamos desertificar o território da emoção. Eu quero dizer isso, que os níveis de insatisfação são tão contraídos na atualidade, que a estabilidade da emoção é tão pobre e o nível de profundidade de prazer é tão diminuto que isso tem propiciado com que jovens e adultos no mundo todo partem para o uso de drogas. O Homo sapiens, nossa espécie, não está trabalhando os fenômenos mais importantes que nos torna exatamente sapiens, que nos torna seres humanos pensantes. Os fenômenos colaterais, os fenômenos coadjuvantes, os atores coadjuvantes que deveriam colaborar com o eu para produzir entretenimento, criatividade, inspiração, eles têm conspirado contra a qualidade de vida, porque tanto em termos de qualidade quanto em termos de excitabilidade eles foram alterados. Eu quero dizer o seguinte, que no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano, e como nós temos um fenômeno que arquiva tudo automaticamente, como é que ele chama? Registro automático da memória. No centro da memória, chamado MUC, memória de uso contínuo, que deveria ser 1 a 2%
da memória, que metaforicamente na cidade significa as farmácias que você frequenta, as ruas que você vai, os supermercados. Você frequenta no máximo 1 a 2% da cidade onde você mora, principalmente nas cidades médias e grandes. Na memória humana, nós frequentamos uma zona especial chamada MUC, Memória de Uso Contínuo. Mas o excesso de informação na atualidade tem saturado o centro, estimulando o fenômeno do alto fluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca antes vista, gerando uma síndrome que eu tive, a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela e está na base do uso de drogas, uma das grandes causas. Essa síndrome se chama Síndrome do Pensamento Acelerado. Poderiam repetir, por favor? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. E eu quero dizer que a problemática drogas é apenas um dos graves problemas que estão se anunciando na atualidade. A qualidade de vida nunca esteve tão baixa. Para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E isso é gravíssimo, poderá contrair a criatividade, a mobilidade do pensamento, a ousadia, a capacidade de sonhar, de ter disciplina, assim por diante. 80% dos executivos são despedidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades emocionais, o eu como gestor dos pensamentos, resiliência, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, assim por diante. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela está na base de muitos transtornos, não apenas do estresse crônico, doenças psicossomáticas, mas também da farmacodependência e até mesmo de outros transtornos mais graves, como a depressão. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, deve desenvolver o último estágio da dor humana, que é, como eu disse, a depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Infelizmente, o número de pessoas que vão desenvolver ao longo do traçado da sua história é muito grande. E de acordo com o Instituto Social de Pesquisas da Universidade de Michigan, pasmem, uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão. Pânico, ansiedade, farmacodependência, doenças psicossomáticas e assim por diante. Bom, vamos fazer um teste aqui sobre a sua qualidade de vida para vocês entenderem como nós podemos, como nós estamos em níveis dramáticos em nossa saúde psíquica, na nossa mente livre, para também projetarmos por que tantas pessoas estão entrando nas armadilhas das drogas. Sejam sinceros aqui, por favor, levante as mãos. Quem é que sofre por antecipação? Bom, agora eu quero perguntar. Sofrer por antecipação é fazer o velório antes do tempo. Quem é que quer fazer o velório antes do tempo? Ou ninguém. Mas por que sofremos por antecipação? Porque o eu não é um bom gestor psíquico, porque o alto fluxo lê a memória milhares de vezes, devido ao excesso de informação, o excesso de atividade, o excesso de preocupações. Então, nós excitamos um fenômeno que é fundamental, e esse fenômeno, ao invés de colaborar, ele usurpa, controla o diretor financeiro, controla o presidente da empresa chamada mente humana. Outra pergunta, quem é aqui, por favor, cansados? Levante as mãos. Uma plateia de cansados. Tem pessoas tão cansadas que nem conseguem levantar as mãos direito. Parabéns, obrigado pela sinceridade. Vocês são normais, porque o normal na atualidade é ser estressado e tenso e irritadiço. E o anormal é abraçar as árvores, conversar com as flores, viver relaxadamente. Mais um sintoma. Quem tem dores de cabeça? Dores musculares? Irritabilidade? Baixo limiar à contrariedade. Sejam sinceros, ou déficit de paciência. Eu acho que nós deveríamos abrir um hospital aqui. Mais uma pergunta, e se me responderem coletivamente, eu vou encaminhá-los um mês para no Hotel Fazenda. Pagos pela Federação das Indústrias do Paraná. Por favor, quem
é que tem déficit de memória ou esquecimento? Levante as duas mãos.